Olá, pessoas queridas! Saudações a todos! Sempre com muita alegria de estar presente aqui. Tenho estado um pouco ausente por muitas as atribulações, aí, muita correria. Esse mês de outubro foi intenso sob vários aspectos, mas graças a Deus muito produtivo e agradável. E espero que tenha sido para vocês também. Vamos lá, um tema para nossa reflexão matinal aqui, que há tempos não compartilhamos. Eu, ao longo dos últimos dias, consegui dirigir um pouco mais a minha atenção para essas nossas trocas de informações aqui e estava refletindo sobre um ponto bastante interessante que me veio à mente. Primeiro, um documentário que me impactou bastante, assistido nesse último final de semana, da Adriana Dutra, chamado A Sociedade do Medo, onde ela faz um apanhado muito profundo, entrevistando cientistas, filósofos, religiosos, sociólogos de todas as áreas do conhecimento humano, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, inicialmente enfocando o medo do ponto de vista estritamente psicológico, o que é essa emoção e o que ela representa nas nossas vidas. Depois passando por uma visão religiosa, que desde a Idade Média esse sentimento foi habilmente utilizado e manipulado pelas religiões para controlar as massas com base naquele sentimento de medo do pecado, medo do inferno, medo de um Deus vingativo, e que se incrustou nas mentes das massas ao longo de todo esse período até o momento atual em muitos casos. E esse argumento continua sendo continuamente utilizado por diversas correntes religiosas, em especial as neopentecostais, que apresentam essa imagem do medo como uma forma de conduzir o rebanho. E mais recentemente, o fenômeno da mídia, que começou logo no pós-guerra, no século passado, e que se intensificou de uma forma exponencial nessas primeiras décadas do século XXI, atingindo hoje as raias do inimaginável, porque o alcance das comunicações extrapolou tudo aquilo que a história humana já tinha tido como referência até então. E hoje, se nós observarmos com atenção, nós vamos perceber que todos os canais de comunicação, desde as grandes redes de notícias mundiais, até as redes sociais que atingem uma camada imensa da população mundial, em especial os mais jovens, apresentam constantemente uma imagem dantesca do estágio atual que se encontra a civilização humana, enfatizando sempre o que há de pior: as guerras, os eventos climáticos extremos, a violência política, a violência social, a violência doméstica, e pintando um cenário dantesco, que acho que o Dante se reviraria no túmulo se tivesse oportunidade de verificar hoje o quanto a sua visão do inferno, traduzida na sua obra mais famosa, ficou defasada diante do cenário da realidade aparente que encontramos hoje. E é muito difícil nós encontrarmos contrapontos para isso. Nós desfocarmos a nossa visão para locais, circunstâncias, acontecimentos, pessoas que estão noutra rota, noutra vibração, na vibração da paz, na vibração da solidariedade, da compreensão humanas. E em paralelo a isso, uma pergunta surgida num outro contexto, mas que me chamou bastante a atenção. A história contada por uma pessoa leva a uma frase: qual a diferença entre um analfabeto e alguém que não lê?
Percebem a sutileza da pergunta? O analfabeto é aquele que não pode ler, ele não foi instruído para decifrar a escrita. Já aquele que não lê é alguém capacitado, mas que só usa essa capacidade para atender única e exclusivamente às suas necessidades materiais mais básicas, de trabalho, de informação, e geralmente desfocada na pior espécie. Pessoas que não dedicam nenhum tempo da sua vida para utilizar esse recurso fantástico da mente humana, que é absorver, através da leitura, outras impressões, outros conhecimentos, outras informações. Nós sabemos da importância de cultivarmos a nossa saúde física, e para isso é imprescindível que nós nos dediquemos ao cuidado com a alimentação, porque nós somos aquilo que comemos, o nosso corpo reflete isso, e os cuidados com alguma atividade física, para que mantenha os nossos órgãos num funcionamento adequado. Porém, a nossa mente, que é essa usina poderosa de energias e que mobiliza não apenas a nossa vida pessoal, mas a sociedade humana como um todo, é relegada a segundo plano e ela é geralmente alimentada com toxinas da pior qualidade, que são exatamente essas informações extremamente negativas. E nós dedicamos muito pouco tempo a cultivar hábitos sadios que ajudem a nossa mente a metabolizar energias muito mais sadias e mais eficazes para nos dar uma visão mais ampla da realidade e despertar a nossa consciência. Se a gente pegar, por exemplo, eu tenho uma gatinha aqui que mora comigo há muitos anos, já minha companheira, ou qualquer outro animal, e observarmos a sua forma de viver, ele se alimenta, toma água, excreta os resíduos, quando não é castrado, ele se dedica às atividades sexuais instintivas, dorme e quando está com dor ou deseja alguma coisa, tenta se comunicar. Mas é absolutamente impossível nós desenvolvermos qualquer tipo de conexão, de comunicação com o pet, porque ele está focado apenas nas suas necessidades mais básicas. Quantos de nós não passamos a maioria da nossa vida assim? Preocupando-nos apenas com as coisas materiais, com a nossa subsistência, com a manutenção ou a conquista do nosso patrimônio, com o atendimento das nossas satisfações imediatas do corpo, sem nos darmos conta do quanto desperdiçamos de uma energia poderosa que poderia ser revertida e utilizada para nos levar a voos muito mais altos e a contribuirmos muito mais para com a sociedade. Que hábitos sadios nós cultivamos para alimentarmos as nossas mentes? Você dedica algum tempo para meditação, para interiorizar os seus pensamentos, acalmar e aquietar um pouco a mente e focar no seu interior? Você dedica algum tempo da sua vida a uma leitura sadia, agradável, que te permita conhecer novas formas de vida, novas ideias, lugares, história? Você dedica algum tempo à observação da natureza, sem nenhum outro objetivo, apenas apreciar a chuva, o sol, o vento, o mar, as árvores, os animais? Você costuma fazer orações diariamente, se conectar a um plano mais elevado de consciência através dessa ferramenta fantástica que é a oração? Esse era o ponto que eu queria deixar para reflexão no início desse mês de novembro, já o ano praticamente acabando,
para que nós aproveitemos melhor esse curto período que falta para encerrar 2024 e o aproveitemos talvez com mais qualidade, com mais produtividade em nosso próprio benefício, daqueles com quem interagimos e do mundo onde vivemos. Um excelente dia para todos. Namastê.